Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam bem-vindos à solenidade de abertura do seminário Oficina Cidade do Futuro, Estrutural Saudável e Educadora. O evento faz parte da interação cooperativa entre a Fiocruz e a organização não governamental Coletivo da Cidade, integrada à rede social da Estrutural, no âmbito do projeto Estrutural Saudável e Sustentável, que conta também com a participação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, da Universidade de Brasília e do Instituto Federal de Brasília. Esse evento visa o fortalecimento das parcerias para a construção de uma cidade estrutural, saudável e sustentável. Convidamos para compor a mesa de abertura o subsecretário de Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, Elber Vieira. O subsecretário de Assistência Social da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, Daniela Gimpes. O deputado distrital do PSOL, Fábio Félix. A deputada federal, Érica Cocai. A coordenadora da Coordenação de Controle de Serviços e de Gestão de Informações, Maria Cataline Costa, neste ato representando a subsecretária de Planejamento em Saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Márcia Brum. O coordenador de integração estratégica da Fiocruz Brasília e coordenador do projeto Estrutural Saudável e Sustentável, Wagner Martins. A procuradora do Ministério Público do Trabalho, Ana Maria Vila Real. E a juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, Ana Beatriz Ornelas. Com a palavra, a juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, Ana Beatriz Ornelas. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao Coraci pelo convite para a composição da mesa e participação da abertura desse evento de uma importância ímpar. Como juíza do trabalho da 10ª Região aqui, Brasília e Tocantins, eu represento também o Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem do PST-CSJT, que mostra o envolvimento do Poder Judiciário com a luta em relação ao combate à erradicação do trabalho infantil. Eu trago alguns pequenos dados em relação ao estudo apresentado pela Unicef, que deve ser de conhecimento de muitos, com base na PNAD, que apontou que 32 milhões de crianças e adolescentes são afetadas pelas múltiplas dimensões de pobreza, o que representa 61% de nossas crianças e adolescentes. 6 em cada 10 crianças de nosso país são, de alguma forma, irremediavelmente prejudicadas pela pobreza, vítimas do trabalho infantil, ou sem acesso à educação, informação, moradia, água e saneamento. A pobreza, a desigualdade social, a má qualidade da educação e questões culturais são algumas das multifatoriais e abrangentes causas do trabalho infantil. Mas a aceitação e a internalização desse processo potencializam essa grave violação a direitos fundamentais de tantas crianças. A educação é capaz de transformar uma sociedade e é uma das estratégias mais exitosas para o enfrentamento do trabalho infantil. Daí a urgência em se priorizar políticas educacionais capazes de ampliar a oferta e a qualidade do ensino, sobretudo para aqueles meninos e meninas em maior perfil de vulnerabilidade. Hoje nós estamos aqui para o seminário para conhecer os dados sobre educação e evasão escolar de crianças e adolescentes na cidade estrutural.
Eu vi pelo cartaz da apresentação que mostra que vão discutir estratégias, né, e soluções para o enfrentamento desse problema, com alinhamento com a Agenda 2030 e com os ODS 3, 4 e 11. Né? Nós estamos aqui por isso, agradeço novamente o convite e espero que nós tenhamos um dia muito proveitoso. Muito obrigada. Fará uso da palavra a Procuradora do Ministério Público do Trabalho, Ana Maria Vila-Real. Bom dia a todos, meu nome é Ana Maria, sou Procuradora do Trabalho aqui no DF. Estou à frente da coordenação de combate à exploração do trabalho da criança e adolescente. Agradeço ao Coraci gentilmente o convite feito. Estou aqui curiosa para conhecer aqui os dados, né, dessa pesquisa, porque o Ministério do Trabalho teve um papel importante na desarticulação do lixão estrutural, e a gente agora precisa saber o reflexo dessa desativação do lixão. Para onde migraram essas crianças, né? Que equipamentos acolheram essas crianças e jovens também? Então, eu acho que conhecer esses dados, conhecer esses estudos, de alguma forma, revela a eficácia da atuação do MPT, em conjunto, claro, com várias outras instituições. Como a doutora Ana Beatriz falou aqui, eu acho que só a educação salva, mas a educação verdadeira, a educação de qualidade, a educação emancipatória. Então, eu queria agradecer o convite e espero que a gente tenha aqui um resultado aqui profícuo sobre os dados da estrutural. Obrigada. Com a palavra, o coordenador de integração estratégica da Fiocruz Brasília e coordenador do projeto estrutural saudável e sustentável, Wagner Martins. Bom dia a todas. Eu queria, em nome da Fabiana Damasio, nossa diretora, agradecer a presença de todos aqui. A Fiocruz tem uma grande honra em recebê-los nessa atividade. Infelizmente, ela teve que atender um pedido da presidência da Fiocruz e se deslocou para o Rio de Janeiro. Mas eu queria agradecer essa composição fantástica da mesa de abertura, né, onde o executivo, representado pela Daniela, o Elber, juntamente com o legislativo, com a deputada Érica, o deputado Fábio, o judiciário aqui com as nossas juízas, né, a doutora Ana Maria, a doutora Beatriz, a academia presente, né, a UIFB, a UNB, a própria Fiocruz, que também é uma representação da academia, apesar de ser uma instituição do Executivo, ligada ao Ministério da Saúde, nós temos um papel acadêmico muito forte. Nós estamos aqui na Escola de Governo da Fiocruz, é uma escola de gestão de políticas públicas e saúde, e temos também a participação da sociedade, né, a apresentação que nós teremos hoje aqui de uma pesquisa feita por uma organização não governamental, conduzida pelo que a gente chama de pesquisador popular, né, de uma articulação, portanto, que tem o potencial de implementar uma política que permita o desenvolvimento saudável e sustentável do território da estrutural, porque nós só vamos alcançar essa imagem de futuro, de termos uma cidade saudável e educadora, se nós organizarmos e integrarmos as forças políticas, as forças sociais, numa ação de construção de uma imagem de futuro desejada. Essa tarefa que a Fiocruz se coloca, né, como uma estratégia para a Agenda 2030, que é um instrumento de política pública potente para promover essa integração. Então, nós nos colocamos junto com a Secretaria de Saúde, junto com nossos parceiros da academia, na perspectiva de trabalhar efetivamente, desenvolvendo metodologias e ferramentas para tornar essa cidade educadora, uma cidade onde a desigualdade social se reduza drasticamente, e só faremos isso com a participação de todos, com a integração,
potente das forças sociais. Então, um bom trabalho para todos nós e que possamos avançar nessas parcerias e construindo cada vez mais ações de política pública eficiente. Obrigado. Fará uso da palavra a coordenadora da Coordenação de Controle de Serviços e de Gestão de Informações, Maria Catarina Costa. Bom dia a todos. Obrigada, Wagner, pelo convite de participar aqui desse evento tão importante. Representando a Márcia Blum, né, como subsecretária de Planejamento de Saúde, e o secretário de Saúde, Dr. Osnei Okumoto. A gente vem se colocar como parceiro desse projeto, né, no olhar de saúde, né, da cidade saudável, e trazer um pouco o que foi feito, né, em parceria com a Fiocruz esse último ano, 2018, e como proposta para os próximos anos também continuar essa parceria no desenvolvimento dessas ações com o olhar da saúde. Então, em 2018 foi feita a identificação dos parceiros no âmbito da cidade estrutural. Foi feito o mapeamento das redes no território e foram feitas duas oficinas para identificação dos problemas e das prioridades. Com isso, alinhar ao ODS 3 na divulgação, né, dos indicadores ali escolhidos e construídos junto à comunidade, junto às equipes ali envolvidas. A equipe, né, disponível da Secretaria para esse projeto né, está aqui presente e vai estar o dia todo com vocês, né, nessa troca de informações. E que eu queria frisar também é que é uma estratégia do governo, né? A manutenção do ODS está no planejamento estratégico do governo, do Distrito Federal, o ODS 3, e que também é um desdobramento para dentro da Secretaria de Saúde e a gente manter todas as ações alinhadas a atingir esse objetivo aí. É isso. Fará uso da palavra o deputado distrital do PSOL, Fábio Félix. Olá, bom dia a todas, todos. Agradeço também o convite para estar aqui, fazer essa saudação. Hoje estou ocupando a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Câmara Legislativa do DF. Queria colocar também essa comissão, né, à disposição para o trabalho político na defesa dos direitos da criança e do adolescente, também para cooperar, né, eu acho que em outros projetos, que eu acho que o coletivo, né, e todos os parceiros e parceiras que tocaram esse projeto também colaboraram. Acho que a gente precisa avançar muito, inclusive, na reflexão sobre quais rumos a política pública da infância e adolescência deve andar, e acho que essa reflexão vem com pesquisas e análises feitas pelos grupos que atuam em loco, nos territórios como coletivo. Então, acho que isso é muito importante e faz toda a diferença. Eu estava dando uma olhada, né, nessa prévia aqui que a gente teve acesso, e tem uma coisa interessante, né? Eu sou assistente social do sistema socioeducativo, e o dado que trata da situação escolar e da evasão é um dado que eu dei uma olhada muito preliminar aqui, mas é um dado muito grave, né? Eu, ao longo dos meus 9 anos no sistema socioeducativo, pude perceber que o gargalo da evasão escolar é a transição do Fundamental 1 para o Fundamental 2. A 4ª, 5ª, 6ª série. É um gargalo muito grave, né, da transição, e é onde a gente recebe muitos adolescentes no sistema socioeducativo. Então é um tratamento especial, é um olhar especializado que a gente precisa para esse lugar, né, para esse momento. E eu acho que é importante que ele esteja sendo tratado aqui nessa pesquisa, nessa análise. Eu acho que a gente deve pensar estratégias comuns, né, com as diversas instituições, os órgãos, né, assim, inclusive uma frente pluripartidária para pensar esse processo de enfrentamento. E um outro elemento que eu achei fundamental, porque a pesquisa, sem trazer soluções e caminhos para a gente resolver os problemas, ela também, às vezes, pode virar algo inócuo, algo que não vai dar soluções objetivas para os problemas que a gente vive. Eu vejo que vocês trazem que o desafio da articulação em rede é um desafio fundamental, né? Assim, articular em rede é uma questão muito importante. A articulação em rede é algo que parece até discurso batido. Eu sou assistente social, eu ouço isso acho que desde que eu entrei na faculdade, né? Até os anos de trabalho, a articulação em rede. Você fala, que rede é essa, né? Que é difícil você tecer, você construir, né? Eu acho que, mas essa é uma aposta fundamental, porque é conversando com quem faz toda a diferença nessa área,
com quem atua, com quem faz reflexão, com quem pensa, seja no poder legislativo, no poder executivo, no sistema de justiça, é que você pode ter uma ação que vai fazer a diferença naquela área. Então, acho que não tem outra solução mágica para os problemas que a gente vive, que não tenho dúvida que vão ser apontados nessa pesquisa, nessa colaboração do coletivo hoje, mas que o passo que a gente precisa dar posterior é a articulação em rede cada vez mais organizada, conectada, estratégica, pensando cada passo necessário para enfrentar os problemas que a gente aponta aqui. Então, acho que eu vejo várias pessoas que fazem parte dessa rede, que já atuam nesse processo aqui hoje, né, que estão atuando tanto no Poder Executivo como no Poder Legislativo, no Poder Judiciário também, e tem uma atuação importante nessa área. Eu acho que a gente precisa se juntar para pensar de forma estratégica. Na Câmara Legislativa, nós lançamos na semana passada a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Fizemos questão que essa frente fosse lançada com uma mesa protagonizada por crianças e adolescentes, porque eu acho que é uma simbologia e um passo importante de que quem vai ser ouvido nesse processo, né, de reflexão sobre as políticas públicas nessa área. Mais uma vez, queria colocar o nosso mandato da Câmara Legislativa à disposição dessa luta e também colocar a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Temos outros parlamentares que têm se dedicado também à luta em defesa da criança e do adolescente, e a gente pode ser parceiro para, juntos, fazermos diferença nesse processo. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos e a todas. Fará o uso da palavra a deputada federal Érica Cocai. Eu começo me desculpando porque eu tenho que sair. Nós temos algumas atividades na Câmara que eu não posso deixar de estar para discutir a atual conjuntura, que é uma conjuntura muito dura, eu diria, não é? Então, eu penso que, como diz o poeta, toda a realidade é grávida do seu contrário. Nós estamos vivenciando um processo, uma metodologia, um processo de desenvolvimento de tecnologias sociais que estabelece o contrário de um país onde, em grande medida, nós não temos as ações sendo pautadas por qualquer tipo de evidência ou por qualquer tipo de dado, e onde nós temos uma colonialidade nova, porque o Brasil vive reinventando as suas colonialidades, que estabelece que a diversidade, ela significa inferioridade. E isso dificulta que nós possamos assumir as nossas incompletudes, porque somos incompletos. Somos incompletos enquanto pessoas, desde que se estabeleceu o mito de Eros e a reação de Zeus de sentirmos para que não pudéssemos encontrar uma plenitude. Mas somos incompletos enquanto instituições. A nossa incompletude institucional, a gente supera em rede. Aí eu queria apenas reafirmar o que já foi dito pelo Fábio, de que em rede a gente supera as nossas incompletudes, em rede a gente estabelece relações horizontais, em rede a gente faz as nossas homenagens a uma diversidade que precisa ser reconhecida e respeitada para que nós possamos reconhecer a nossa humanidade. E neste sentido, este projeto, ele carrega alguns elementos que me parece que são absolutamente fundamentais. Primeiro é a territorialização. É preciso territorializar e que nós possamos identificar os territórios como eles se constroem, a partir dos seus prazeres e das suas dores também. Como é que se constrói um território? A intersetorialidade e a transversalidade, porque já que os direitos eles são indivisíveis e interrelacionados, nós também temos que ter políticas públicas que se coloquem de uma forma complementar ou de uma forma transversal. E um outro aspecto que me parece que é absolutamente fundamental e que a pesquisa feita pelo Coletivos de Cidade, ela aponta isso, é o protagonismo. É que nós possamos estabelecer as condições para que nós nos construamos enquanto sujeitos. Porque sem a condição de sujeito, inclusive sujeito coletivo de transformação, nós não conseguimos
viveram a humanidade. A nossa humanidade a gente só reconhece na liberdade, na diversidade, na alteridade. Portanto, negar o outro e achar que o outro só pode existir se for espelho do seu desejo, espelho da sua forma de ser, do seu jeito de amar, espelho da sua própria família, é, em verdade, negar uma humanidade. Por isso, eu digo que essa proposição nós queremos levar para fazer uma discussão com ela na Câmara, fazer uma audiência pública para apresentar essa experiência a partir desses elementos que me parece que são absolutamente fundamentais. E nós estamos falando de uma estrutural que tem uma própria vivência, que tem uma memória. E estamos dizendo que quando a gente resgata as memórias e resgata a identificação de todos os pequenos e grandes holocaustos desse país, nós enfrentamos aqueles que querem se apropriar da nossa própria história e ressignificá-la a partir de botas e baionetas, sejam literais, sejam metafóricas. Por isso, nós queremos levar essa discussão para a Câmara Federal, para que nós possamos fazer com que ela sirva de exemplo e experiência, para que possamos, com estes elementos, estarmos construindo um país ou uma cidade onde possamos ter a liberdade de viver uma humanidade que significa, inclusive, a gente sentir que os nossos corpos são nossos corpos. Por fim, dizer que a experiência que eu tive na estrutural, com o Coraci, inclusive, quando era presidente da Comissão de Direitos Humanos, diz respeito ao enfrentamento ao trabalho infantil, mas não só, a todas as desigualdades que ali se estabeleciam. Não acreditem que uma desigualdade ela anda sozinha. As desigualdades nunca são solitárias. Elas vão puxando outras desigualdades e criando um feixe de desigualdades. E naquele momento eu lembro de uma cena que dificilmente eu vou esquecer, porque nós estávamos com a Organização Internacional do Trabalho, com o Ministério Público do Trabalho, em rede, fazendo uma inspeção do trabalho infantil ali no lixão. A doutora Luísa de Marilac, que participou intensamente de toda essa discussão, e ali o menino ele saía correndo. Ele, ao perceber que havia uma diligência, ele corria para que ele não fosse identificado enquanto uma criança em situação de trabalho infantil. Ele corria e caiu. E ao cair, é para que nós possamos refletir numa sociedade que quer também nos negar o direito à reflexão e quer inverter, como diz o professor Luiz Geraldo, a história de Pinóquio, onde o boneco de pau é ventríloco, ou seja, marionete, boneco de pau, ele se transformou em gente. Querem que gente se transforme em bonecos e marionetes, e por isso tantos ataques às universidades. Então, naquele momento, era preciso que nós refletíssemos como era necessário que nós construíssemos ali na estrutural e em todos os lugares, em todos os cantos desse país, o direito de toda criança viver a sua própria infância. Das crianças que estavam no lixo carregadas pelas suas mães, porque não tinham direito à licença ou salário maternidade, porque não tinham a cobertura da Previdência, e ali as crianças que estavam no lixo de 2, 3 meses, 4 meses, e as crianças em situação de trabalho infantil. Por isso, as nossas homenagens a todos e todas, ao coletivo das cidades, da Fiocruz, enfim, ao Instituto Federal, que está caminhando e que caminha e que pisa no território e que escuta a comunidade e que faz um processo de educação para a pedagogia da esperança e a pedagogia da libertação, como diz Paulo Freire. Por isso, as nossas homenagens a esta experiência no dia de hoje e que elas possam ser norma em um país onde a lucidez ela está tão rarefeita. Para o uso da palavra, a subsecretária de Assistência Social da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, Daniela Gildas. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite do Coraci para compor a mesa e parabenizar o coletivo da cidade, a Fiocruz, por essa pesquisa. Para a gente é de suma importância que a gente tenha dados
tão completos e qualificados sobre o território. O papel da assistência social é, de fato, combater, prevenir as situações de vulnerabilidade. E eu acredito que, por meio dessa pesquisa, a gente vai poder ter esse olhar para atingir e chegar àquelas pessoas que realmente precisam da gente. E, como bem pontuou o deputado Fábio Félix, é de suma importância a gente repensar o nosso trabalho em rede, qualificar as nossas políticas públicas, repensar a maneira como a gente atua no território e chega nessas pessoas para garantir direitos e acesso aos serviços, né? Então, para a gente é muito importante a gente ter esse olhar. E eu estou muito satisfeita de estar aqui e a gente vai, a SEDE está à disposição sempre para a gente poder conversar, dialogar e ampliar esse nosso trabalho conjunto. Muito obrigada. Com a palavra, o subsecretário de Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, Elber Vieira. Bom, muito bom dia a todos. Eu queria também agradecer a organização do evento por nos convidar para estar aqui, agradecer a Fiocruz pelo apoio à pesquisa, agradecer a Ana, a deputada Érica que foi embora, ao Fábio Félix, a Maria Caterine, a Ana Maria. Em nome de todos, eu agradeço também a presença de todos aqui. Está à frente hoje da Subsecretaria de Educação Básica. Às vezes eu estou aqui num ambiente que eu estou retornando, sou dessa universidade, vim dessa universidade, e durante as falas eu fiquei pensando, cara, eu vou falar uma coisa mais científica ou falo só um pouco da história que trouxe aqui, que me identifica tanto com esse estudo. Eu sou filho dessa cidade também, mãe solteira, cresci na periferia da cidade, especialmente entre Taguatinga e Ceilândia, mais especificamente na Ceilândia, a época em que morei lá, na quadra 22, 24, tinha uma guerra de gangues que começou dentro de uma escola que ceifou 40 vidas. Vários dos meus amigos morreram, alguns eu presenciei a execução deles e alguns deles estão presos por conta do tráfico de drogas. Essa é a dura realidade. Misturar isso um pouco com a questão... E aí, dizendo na universidade, por exemplo, eu fui o primeiro da minha família a entrar na universidade, era um sonho completamente utópico fazer parte dessa universidade para um menino da Ceilândia. E é por isso que a gente está tendo a Feira do Livro e tivemos grandes dificuldades para trazer as crianças. Foi o primeiro ano e eu lá como subsecretário, eu fiz questão que todos os ônibus que fossem buscar as crianças para a Feira do Livro fossem para os lugares mais distantes. Mas isso causou um problema enorme e a gente ficou sem ônibus. Eu não podia frustrar, porque eu sei o tamanho do impacto que é uma criança da periferia que nunca pisou aqui no plano piloto pisar. E é só isso. E isso fica guardado na memória. Isso mexe com os sonhos da gente. Bom, falando um pouco sobre o direito à educação, direito à aprendizagem, direito esse que é impossível acontecer sem articulação, sem integração dos demais setores da sociedade. A Constituição Federal nos diz que a educação é dever do Estado e da família, mas ele é feito em colaboração com toda a sociedade. E aí eu já vou para uma questão que é muito perigosa a gente ouvir da classe média. Eu tenho um respeito enorme pelo Cortella, mas já ouvi falar uma vez que, e esse é um discurso popular perigoso, que diz que educação é em casa e na escola é instrução. Ora, isso funciona para a classe média, mas não funciona se você pisar numa escola no estrutural. Onde o professor, aliás, na maioria dos sistemas, está completamente esgotado, justamente porque ele não dá conta no espaço escolar de sozinho fazer tudo aquilo. E aí o que é mais outra história é você chegar às vezes numa escola, também na estrutural, que eu tive a oportunidade de visitar, e você está com os estudantes completamente desinteressados com o que está sendo ensinado, porque eles mal conseguem escrever um bilhete e o professor insiste em ensinar e se ouvir orações coordenadas. Mas nem um bilhete ainda consegui escrever e já me pede para que eu classifique as sentenças, predicados e... Então há uma desconexão também, e essa falta de integração, essa falta dessa liga, é talvez a principal luta da gente que está hoje à frente da educação. Eu falo aqui em nome de toda a equipe do secretário Rafael Parente, que nos escolheu para estar aqui à frente da Subsecretaria de Educação Básica. Então, o direito à educação,
concretizado para a maioria do povo brasileiro em escolas, ali deveria ser, ela depende do esforço conjunto de todos nós que estamos aqui, e é um dos grandes desafios da Secretaria de Educação é promover essa articulação em torno do direito à educação, e ela só ocorre se a pessoa for formada para conhecer a si mesmo, conhecer o outro, viver em comunidade, viver com a vida cidadã e se formar para o mundo do trabalho. Infelizmente, a escola que temos, e eu passei por esse sistema, mas passei pela exceção do sistema, em Brasília nós temos excelência. Eu, por exemplo, estudei no CIUT, que abriu as portas do mundo para que eu fosse morar fora, para que eu fosse professor universitário fora do Brasil. Mas a excelência, ela está em ilhas. E a excelência precisa ampliar para que ela seja excelente, mas tenha equidade. A gente não pode deixar que a loteria da vida, onde a gente nasce, permita de uma força tão grande. Eu digo assim, a educação, infelizmente, ela tem o poder também, e ela tem sido, infelizmente, muito mais para esmagar os sonhos do que para potencializar os sonhos. E aí a gente está em Brasília, por si só uma ilha da fantasia, em termos de investimento público em educação, em termos de estrutura. Nós temos uma condição privilegiada, e há muito tempo, eu sou pesquisador do INEP, também de carreira, eu venho defendendo que a nossa revolução na cidade, ela é uma revolução, talvez não seja a melhor palavra, mas para a gente voltar a tornar essa máquina produtora de sonhos, tem um ativo que nós já o temos. E esse ativo é intangível. Ele não é os muros, ele não faz parte dos muros das escolas, não é internet. Esses dias estava numa escola, quando você pergunta para alguns dos professores, diretores, o que está faltando aqui? Cara, falta quadra coberta. Você pergunta para o aluno, um dos alunos me falou, coloca funk no intervalo. Ou serve estrogonofe. E aí eu sempre pergunto, eu falei, mas o que isso vai mudar no aprendizado? Tem algo fundamental, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está dizendo aqui. Eu também li um pouco dos dados, tem questão de reprovação, de evasão, isso é terrível. Mas a pesquisa científica mais recente diz que o aprendizado depende de afeto. Olha só, não tem nada a ver com parede, com internet, depende de afeto. E é por isso que eu volto lá àquela frase do Cortella, falar, o menino que muitas vezes não aprende na escola, não pense que ele vai aprender a ser cidadão, a conviver em sociedade, quando volta para casa, porque quando volta para casa é exatamente a antítese disso que ele enxerga. E aí ou a gente dá uma chance para ele de conhecer na escola uma outra realidade possível, ou a gente está como sociedade condenando o futuro de um monte de gente. Então há uma revolução a ser feita, a revolução dos intangíveis, a revolução do se importar com o outro. Educação só ocorre quando a gente se importa. Então fica aqui o meu convite para todos nós, emplacarmos esse grande desafio de fazer acontecer a educação. Não dá só para o professor, não dá só para nós aqui. Vai ter que ser todo mundo, e todo mundo se importando com o direito à aprendizagem. Muito obrigado. Agradecemos a participação de todos da mesa.